Estamos ainda presos do livro de Malaquias, vamos lá? No capítulo 4, aí nos versículos 4, 5 e 6, o Senhor nos concedeu aqui alguns temas bastante importantes para o crescimento da igreja. Malaquias, bem na divisa aí do Novo com o Velho Testamentos. Bem na última página. Nós já vimos que o Espírito, aqui pelo profeta, se dirigindo ao povo de Deus, ele diz: lembrai-vos da lei de Moisés. E falamos sobre os mandamentos que foram nos dados para referência, acerca do que podemos e do que não convém fazer. Nós vimos no versículo 5 que ele nos fala da volta do profeta Elias, que ele era o João Batista, que preparou as veredas para o Senhor plantar a árvore do seu evangelho. E aqui no versículo 5, ele disse que o João Batista teria essa tarefa tão importante antes que viesse o terrível e grande dia do Senhor. Nós precisamos pensar um pouquinho sobre o que é esse dia do Senhor. Nós temos afirmado que somos o povo santo de Deus. E precisamos, nos dias de hoje, mais do que nunca, entender de uma vez por todas que o povo de Deus está espalhado no mundo. E que nós que somos cristãos, mais os judeus, nós somos o povo santo. Onde é que está a palavra de Deus? Por acaso ela está lá na China? Ela está no Japão? Ela está na Índia? Ela está lá no Oriente Médio, no meio do Islã? É certo que essas nações têm lá os seus deuses e nós respeitamos. Mas a palavra fidedigna do Deus vivo, aquele Deus das estrelas e que pulsa em todas as coisas, não estão nesses lugares, não estão nessas doutrinas. Nós podemos encontrar a palavra do Deus vivo apenas naquele livro chamado Sagrada Escritura. Eles não usam a Sagrada Escritura. Por que o Islã não usa a Sagrada Escritura? Porque a Sagrada Escritura vai contra as obras que eles fazem em nome de um suposto Deus, que não é o Deus da verdade, não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, muito menos o Deus de Jesus Cristo. E nós cristãos e os judeus precisam deixar de ficar de lados opostos num tempo de tantas dificuldades como é o nosso dia, dividindo o nosso coração como se um tivesse com a verdade e outro não. Ora, os escritos sagrados mostram muito bem o papel de cada uma dessas testemunhas do Senhor, porque são as duas testemunhas do Senhor perante o príncipe desse mundo, os cristãos e os judeus. E nós, gostem ou não, os radicais dos dois lados, nós precisamos nos unir. Porque Deus nos chama para essa união, irmãos.
E se nós não nos colocarmos como povo de Deus, não em torno de uma sinagoga, não em torno de uma igreja, mas em torno das Escrituras Sagradas e da mensagem dos profetas do Velho e do Novo Testamento, para nós nos prepararmos para a tempestade que está levantando lá, nós vamos ser surpreendidos. E vamos tremer de medo, como diz a palavra de Jesus, perante os eventos que vêm sobre esta humanidade. Nós temos que entender que nós somos o povo de Deus e que este povo, ao longo de toda essa história que está escrita neste livro, esperou a chegada do dia do Senhor. Que dia do Senhor é esse, irmãos? É o dia que o mal vai ser expulso da terra. É o dia que todas as injustiças serão destruídas. Os poderosos, os que governam o mundo com seus poderes, eles serão desarraigados, como diz a palavra, e haverá um povo que vai governar o mundo, irmãos. É o que diz a Sagrada Escritura, com todas as suas consequências. Às vezes as pessoas ficam, mas não sei, isso é uma opinião. Não, opinião não, é o que diz a palavra de Deus. Mas essa coisa de ter um governo teocrático, o Estado é laico. Tudo bem, o Estado laico com a sua apostasia, fica aí, Estado laico com a sua apostasia. Você traz em si o germe da morte. Porque onde não tem a palavra de Deus, tudo morre. Porque só a palavra de Deus traz vida. Nós só podemos encontrar na vida um sentido se nós compreendermos a vida pelo ponto de vista do Criador. Não é de igreja, não é de religião, não, irmãos. Pelo ponto de vista do Criador. Eu não sei o que fizeram de nós. Dias atrás eu estava refletindo, olhando pelas ruas, vendo a influência do império sobre nossa vida. Os nossos negócios, o nome dos nossos filhos, as roupas que vestimos, o nosso calçado, os automóveis que nós andamos, tudo vem do império. Quem somos nós? Nós temos identidade? Ou nós somos aquilo que o sistema dos homens cria dentro da nossa cabeça pelos meios de propaganda que existe nesse mundo, irmãos? O que somos nós de verdade? Afinal de contas, nós temos uma identidade ou nós somos aquilo que o mundo quer que nós sejamos? Nós não conseguimos viver sem as coisas que o mundo produz. Nós precisamos andar nos carros que o mundo faz, usar da tecnologia que o mundo usa, usamos as redes sociais, usamos todos os meios de publicidade, de contato que este mundo cria. Os nossos gostos, as nossas preferências são por músicas que vêm do império, irmãos. Que vêm de um sistema que está sobre o mundo e que governa o mundo, essa é a verdade. O nome até dos nossos filhos não tem nada a ver com o nome do nosso povo, irmãos. Não temos raízes, não somos profundos, nós somos superficiais. E como uma planta que nasce em cima do cascalho, quando vem a tempestade, quando vem o sol, ela é destruída porque não tem raiz. Nós queremos ser esse tipo de planta, nós queremos ser esse tipo de gente que somos envolvidos todos os dias pelos ventos que vêm do sistema, pelos meios de comunicação, vestimos as roupas que eles dizem que são bonitas, compramos os carros que eles dizem que são importantes para a nossa felicidade, para que a gente se sinta forte, se sinta importante. É isso, irmãos. Nós levamos os nossos filhos nas escolas para aprender as doutrinas nocivas e imorais que existem nas escolas do mundo, doutrinas laicas, onde o homem pensa que é só carne que anda. Levamos os nossos filhos para estudar nessas escolas e não fazemos nenhuma crítica a isso. Aceitamos o mundo enfiar dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, dentro da mente dos nossos filhos, tudo aquilo que ele produz, e ficamos indiferentes porque não temos conhecimento da palavra de Deus, do propósito de Deus, dos planos de Deus para essa humanidade. Porque nunca nos interessamos em saber a profundidade dos ensinamentos.
Vivemos na mão de pastores, na mão de padres, na mão de gurus, na mão de mestres que sempre fizeram as coisas por nós. Mas essa mesma palavra, ela diz que o povo de Deus, em outras épocas, por falta de conhecimento, eles foram escravizados. E hoje não é diferente. Nós só não estamos tolhidos na nossa liberdade de fazer, mas somos escravizados por um mundo que não se interessa pelo nosso Deus, essa é a verdade. Eles não se interessam por nós, eles nos suportam. Em nome de uma tal liberdade que eles pregam para fazer os seus pecados, fazer aquilo que eles querem. Nos suportam. Mas vai chegar o dia que eles não vão nem suportar a nós, irmãos. A nós que somos cristãos e os que são judeus. Nós não seremos suportados por eles porque nós temos a palavra da vida eterna. E a palavra do nosso Deus diz que eles estão em pecado. E Ele não quer escutar a palavra que diz que eles estão em pecado. Essa é a verdade. E se voltarão contra nós. Está escrito no Apocalipse que eles se voltarão contra as duas testemunhas do Senhor. E nós que somos o povo de Deus, será que nós estamos preparados para o dia do Senhor? Será que nós vamos continuar indiferentes ao Senhor, irmãos? Como disse a irmã nos seus comentários iniciais aqui, é claro que nós não vemos sinal na igreja, nós vamos na igreja uma vez por semana. É claro que a gente não vê sinal. Não temos convivência com o Espírito de Deus. Qual é o Espírito que nós temos convivência, irmãos? Todos os dias? O Espírito do mundo. Até que ponto o mundo está dentro de nós e Deus está fora de nós? Como é que veremos sinais? Os irmãos têm sofrido tribulações, falta de trabalho, falta de recursos. Estamos vivendo uma crise difícil, uma crise complicada. Ótimo. Por quê? Porque sofrendo, temerosos, nós procuramos o Senhor. Porque se a gente ficar tudo bem, irmãos, nós pulamos no colo desse sistema que está aí, injusto, gerador de sofrimentos, de toda a ordem. Está tudo errado? Não está tudo errado, está tudo previsto nas Sagradas Escrituras. Então o que está aí não serve, é o melhor dos piores que tem na terra, é o que nós temos aqui. Pelo menos somos livres para ir e vir. E podemos falar da palavra de Deus, enquanto os apóstatas não nos impedirem. Podemos falar da palavra de Deus. Ah, pastor, eu acho que o senhor é muito radical. Radical, pega a escritura, vai dar uma volta lá na Arábia Saudita, que são os donos da metade do mundo. Dá uma volta lá nas ruas com a tua Bíblia para você ver se você volta de lá. Você é preso no aeroporto, meu irmão. A palavra de Deus não interessa para essa gente, eles são inimigos do povo de Deus. Parece que nós estamos falando um absurdo, é que nós não estamos acostumados a saber o que se passa do outro lado do oceano. O império mantém a nossa ilha aqui, sabe, com as informações necessárias, para a gente se sentir bem, feliz, comprar, consumir, tudo mais. É isso que nós vivemos. Não temos informação, não porque elas não estão disponíveis, porque parece a nós que está tudo bem. Mas vai nos meios de comunicação internacional, investiga na internet para você ver o que está acontecendo do outro lado do oceano. Não está nada bem. Eles sabem que não está bem e não sabem como resolver o problema. Os grandes economistas, os grandes cientistas sociais, sabem que está acontecendo uma coisa que eles não têm explicação. Fenômenos de comportamentos anômalos que estão sendo observados em todos os lugares, provocados pelo desequilíbrio espiritual do planeta. É o que está acontecendo, se eles quiserem saber. Sente com a gente que estuda a Escritura, nós vamos dizer para eles o que está acontecendo. Vocês criaram uma planta daninha, ela está dando frutos agora.
Eles não sabem o que vai acontecer, mas nós precisamos saber que a situação vai piorar. E temos que estar preparados para o grande dia do Senhor. É evidente que vai ser um transtorno danado, irmãos. Talvez fosse bom a gente falar de uma coisa mais amena, menos complicada. Talvez fosse bom. Vamos no livro do profeta Joel, volta um pouquinho para trás aí, Joel, o profeta. Capítulo 2. A palavra diz: tocai a trombeta em Sião. Sião simboliza o povo de Deus, aquele monte que tinha ali diante de Jerusalém. Naquele tempo, eles acreditavam que era a morada do Altíssimo. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Será um dia de trevas, de escuridão, de nuvens e densas trevas, do mesmo modo como a alva se espalha sobre os montes quando nasce o sol. Ele diz: nesse tempo haverá um povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. De que povo que ele está falando aqui, irmãos? Do povo de Deus. Do povo que ele vem trabalhando há muitos séculos. Das almas que ele vem cuidando para que nesse tempo, este povo seja como o seu exército. A anunciar a chegada do reino, a esclarecer as pessoas ignorantes. O profeta Daniel diz: eles são os entendidos. Alguns deles cairão, perderão as suas vidas por causa da palavra de Deus. Nesse tempo, nesse grande dia do Senhor. Mas este povo estará unido. E é hora da gente anunciar essas boas novas. É claro que essas boas novas não faz parte dessa ou daquela seita, de uma instituição ou de outra, daquele pastor, daquele homem, daquele líder. Não, absolutamente é uma anunciação do Espírito Santo, irmãos. Ele quer dizer que os tempos são chegados e que nós precisamos nos revestir convenientemente de roupagem celestial para a gente enfrentar a dificuldade com coragem, com alegria, com ânimo, porque a vitória já está escrita. Amém? Já está escrito. Rapidamente, para a gente não estender. Diante desse povo, versículo 3, um fogo consome tudo. Atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás, por onde ele passa, é como um deserto desolado. Sim, nada lhe escapará. A sua aparência é como a de cavalos, como cavaleiros assim correm, como estrondo de carros irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído da chama do fogo que consome a palha, como um povo poderoso posto em ordem para o combate. É o exército dele sendo preparado. Nós somos os soldados do Senhor, irmãos. Vamos deixar claro uma coisa para os inimigos, que nós não estamos aqui falando de guerra santa, nada disso. Tomar de arma, pensar em fazer alguma maldade, nada disso, irmãos. Nós não temos absolutamente desejo de usar qualquer tipo de violência contra ninguém. A nossa arma é a palavra de Deus. A nossa arma é o amor ao próximo. A nossa arma é estender a mão para quem está precisando. É dar comida para quem tem fome.
é ensinar quem está perdido, é livrar aquele que está dominado pelo vício, pelas desgraças, que está pensando em se matar. A nossa arma, ela vai libertar esses irmãos desesperados e perdidos que vão estar no mundo em grande número. Irmãos, preste atenção numa coisa que eu li hoje na imprensa mundial. As pessoas, para se excitarem nas festas, elas cheiram cocaína, não é verdade? Os irmãos já devem ter visto estas cenas tristes de pessoa fazendo aquela carreirinha de cocaína e cheirando assim como uns loucos. Já viram isso? Sabe o que estão cheirando agora? Chocolate. Descobriram que o chocolate excita a pessoa para poder ter força, energia, para poder dançar a noite inteira. Irmãos, esse mundo está ficando doido, louco. Outra coisa que eu li, um tal de jogo de celular chamado Pokémon, que era um jogo velho, inventaram uma coisa virtual, que a pessoa sai por aí pelo jardim com o telefone celular, procurando o tal do bichinho que está lá no jardim, que o povo lá do Império colocou lá, entendeu? As empresas que governam o mundo. Na Europa está um problema social, não se sabe o que faz mais, o povo em grandes multidões correndo para lá, para cá com o telefone celular procurando o bichinho virtual. O mundo está sendo manipulado, irmãos. Vai chegar no Brasil agora, está previsto para o mês que vem. Por favor, não deixe suas crianças se envolver com isso. A título de modernidade, não é modernidade, é manipulação das pessoas. Não dê telefone celular para os seus filhos. A criança já nasce, já enfia um celular na mão dela. Modernidade, que modernidade, irmão? Vai ensinar a criança a fazer caminhãozinho, fazer vaquinha, fazer alguma coisa para poder desenvolver nela as suas potencialidades verdadeiras de cidadão do universo. Não vai enfiar uma coisa eletrônica na mão da criança? Quando é que eu vou dar um celular para o meu filho? Quando ele precisar do celular. Vai ser bem para frente. Você coloca na mão da tua criança, ela vai começar a procurar bichinho para tudo quanto é lado lá, irmão. Isso é só manipulação psíquica que ocorre através dos meios de comunicação. É grave o que está acontecendo no mundo. O Senhor está nos chamando para que a gente se una como um exército e se prepare para a luta, porque tem muitas coisas aí pela frente que nós precisamos fazer, irmãos. A nossa arma é a palavra de Deus. Não tem nada de guerra santa, isso aí é coisa do mal, não tem nada a ver com Deus, irmãos. Com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, com o Deus de Jesus, com o Deus dos apóstolos, com o Deus de Paulo. Mas nós precisamos estar devidamente preparados. Esse povo é forte, a descrição dele vai aqui. E o Senhor, a partir aqui do versículo 11, vamos saltar alguns versículos, senão o tempo nos cobra daqui a pouco. Diante dele, versículo 10, tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, as estrelas retirarão o seu resplendor. A palavra profética tem toda essa bagagem pesada de impressões que se destina a chamar a nossa atenção. Olha, o céu vai se escurecer, a lua vai perder o seu brilho, o sol vai ficar vermelho como o sangue. É para mostrar para nós que vai ser um tempo de muitas dificuldades. O Senhor levantará sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o arraial, a terra, porque poderoso é executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, quem é que poderá suportá-lo? E o Espírito começa a chamar agora o povo. Ele diz assim: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Não guarde espaço
para fazer de conta. É claro que se nós vamos na igreja como a gente ia, na igreja antiga, isso não traz nenhum resultado e consequência, irmãos. Na verdade, a gente tinha uma religião formal. O que é formal? Eu vou lá porque todo mundo vai. E a própria igreja já se acostumou com a formalidade. A palavra diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. O que quer dizer todo o vosso coração? Todo o vosso ser precisa estar envolvido comigo. Isso com jejuns. O que é jejum, irmão? Recolhimento. Recolhimento, intimidade. Intimidade com Deus. Você não tem intimidade com Deus, como é que você vai ver manifestação do Espírito Santo? Percebe? O sujeito, em vez de ter intimidade com Deus, tem com o celular. Fico pensando, até que ponto nós já não estamos tomados por essa nuvem que está aí fora, escura. Até que ponto eu sou dependente dessas coisas? Que eu coloquei meus filhos sob a dependência dessa influência de tecnologia que está descontrolada, irmãos. Eles não sabem o que fazer. Perderam o controle. Porque a vida deixou de ter um fundamento moral. A vida deixou de ter um sentido espiritual. E o homem passou a ser apenas carne, que pode fazer o que bem entende. Vai ser um problema grave. Mas aqui a partir do versículo 21, o Espírito começa a consolar a gente. Ele diz: olha, não temas. Não temas, ó terra, regozija-te, alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto voltarão a reverdecer. Porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva no tempo certo. A chuva temporã, serôdia. As eiras, as plantações se encherão de trigo. Os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Eu vou restituir os anos em que vocês sofreram carência de tudo. Comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu convosco maravilhosamente. E o meu povo nunca mais será envergonhado. Porque eles envergonham nós, hein, gente? Esse povo do mundo aí envergonha o povo de Deus, viu? Não só nós cristãos aqui ainda temos uma relativa liberdade, mas os judeus foram e são humilhados pelo mundo a todo tempo, irmãos nossos. O Senhor diz: meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro Deus. E repete aqui: o meu povo nunca mais será envergonhado. Amém. Você quer ter intimidade com esse Deus? Você precisa ter intimidade com Ele. É evidente que nós tivemos por longo tempo a necessidade do sacerdócio levita. É o sacerdócio dos padres. O sacerdócio de Levi, como era nos tempos antes de Cristo, é o mesmo sacerdócio. Tivemos um período longo em que precisamos que alguém fizesse por nós. Mas depois que Cristo nos foi dado e que o Espírito Santo nos foi entregue,
Nós precisamos desenvolver uma intimidade com Deus, porque quando nós desenvolvemos essa intimidade, nós melhoramos a nós em todos os sentidos. Os nossos pensamentos são de maior qualidade, a nossa capacidade de fazer as coisas aumenta. Acertamos com muito mais frequência, irmãos. Perdemos os medos, as angústias, as síndromes que nós temos dentro de nós, que os psiquiatras tratam com remédio. Nós ficamos curados porque nós mudamos a sintonia do nosso pensamento, irmãos. Nós passamos a ter comunhão com a fonte da vida, do bem, de todas as coisas maravilhosas. Quem estabeleceu esta comunhão foi Cristo. O que é que impedia essa comunhão? Os nossos pecados. E Ele veio para, daquela cruz, adquirir o direito sobre as nossas dívidas e tomar posse das nossas dívidas. Eu creio em Jesus. Satanás não tem mais poder sobre mim. Eu creio em Jesus, a morte não tem mais poder sobre mim. Eu creio em Jesus, a doença não tem mais poder sobre mim. Eu creio em Jesus, a pobreza e a miséria não tem mais poder sobre mim. Eu recebi de Jesus a vida eterna. Nós somos o povo santo. Nós somos o povo escolhido. Nós precisamos valorizar quem nós somos. Nós não podemos viver como vermes. Não podemos viver cheio de medos, cheio de aflições. Nós somos coroados da glória de Jesus. Como é que vamos ter medo das coisas que estão à nossa volta, irmãos? Ainda que um exército inteiro se levante contra nós, nós não temeremos, porque o Senhor está conosco. Está do nosso lado, está no nosso coração, na nossa vida, nos nossos atos, está nos guiando como o bom pastor que é. Que Deus nos ajude, que Deus enfraqueça os laços desse mundo que nos amarram, que nos trazem tanto sofrimento. Que Deus nos faça corajosos para não depender tanto deles. Que Deus nos ajude a diminuir as nossas necessidades materiais, irmãos. A sermos saciados quando nós estamos diante da palavra dEle, quando nós estamos reunidos como sua igreja, quando nós estamos reunidos como seu povo, quando nós estamos no meio dos nossos irmãos verdadeiros, sejam eles cristãos ou judeus, nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, irmãos. E Ele promete aqui, para a gente concluir, há de ser, versículo 28, depois disso eu derramarei do meu espírito sobre a vossa carne, os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Também sobre os servos e as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito e mostrarei grandes prodígios que vão acontecer no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e também os sobreviventes nesse tempo, no meio deles, aqueles que o Senhor chamar. Está em curso uma grande transformação nesse mundo, eu preciso saber que ela vem com toda a sua força, e eu vou participar dela. Como vai ser, o que vai acontecer, eu não tenho a mínima ideia, irmão. Mas quando o Senhor me chamou, eu levantei a minha mão e disse a Ele, eis-me aqui. Amém? É o que nós precisamos fazer, levantar a nossa mão e dizer ao Senhor, eu estou aqui, faça de mim o que o Senhor quiser. Eu quero te servir. Eu quero participar do reino. E o Senhor, com toda certeza, Ele cuidará de você e te preparará e te concederá o seu espírito
para que por meio do seu Espírito você possa fazer as obras que Ele quiser de você que é um servo, meu irmão, e de você que é uma serva, minha irmã. Em nome de Jesus, que a igreja seja abençoada, não só o nosso povo reunido aqui nesse dia, mas os irmãos que estão reunidos nas outras comunidades, os irmãos que recebem a palavra nas suas casas. Nós, como povo de Deus, povo santo de Deus, recebamos do nosso Pai as bênçãos do Espírito que nos guia e nos governa. Amém. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus.